Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcasts. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E nós te ajudamos a chegar em 100 sacos por hectare, mesmo com o clima adverso. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o Paulo Schmidt, que é o CEO do grupo Schmidt Agrícola, uma das fazendas que tem uma grande expressão aqui no oeste da Bahia, que produz grãos e fibras e também tem a parte aí da fruticultura. Então, Paulo, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade do seu tempo e fica à vontade para a gente bater um papo aí, trocar ideia, falar um pouco do grupo Schmidt, da evolução e um pouco do futuro também. Então, muito obrigado pela presença. Matheus, muito obrigado. E, Paulo, primeiro eu gostaria de perguntar um pouco da sua história, se você se apresentasse contando da onde você vem, qual que é a sua trajetória e também colocando aí os desafios enfrentados com a mudança lá do sul do país para o oeste da Bahia e iniciando aí esse grupo maravilhoso que é o Grupo Schmidt Agrícola. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o João e o Matheus por nos convidar aqui para o Raiz da Solução e parabenizar vocês por essa iniciativa de difundir conhecimento de uma maneira diferente do que se acontece normalmente. O agro hoje precisa de muito conhecimento e vocês estão na ponteira. E a grande diferencial que eu vejo de vocês é que vocês focam muito no solo. Poucas pessoas focam no solo. E o solo é a base de tudo. Se a gente não cuidar do solo, não adianta investir mais nada da parte de cima. Voltando a falar um pouquinho da minha pessoa, na verdade eu nasci no Paraná. Meu pai veio no sul, mas ele plantou no Paraguai. Ele plantou uma temporada lá, ganhou um pouquinho de dinheiro, mas ele não gostava muito de morar no exterior. Ele é brasileiro nato, tipo nós, apaixonado pelo Brasil, e resolveu vir para cá. No final ele viu a Bahia, gostou das terras planas que existia aqui, comprou uma fazenda e começou sua vida. Logo no início, ele começou plantando arroz. E por quê? Os solos mais ácidos, né? E os agrônomos vinham e falavam, se der para plantar é arroz. E o mais legal é que ele não teve muito estudo, porque se ele fosse escutar os agrônomos da época, ele tinha voltado para o Rio Grande do Sul, porque aqui, teoricamente, não produzia nada. Mas ele, muito teimoso e muito visionário, resolveu ver o que tinha de melhor. Chegou a mandar análises de terra, olha o solo, a importância, para os Estados Unidos. Caramba! E de lá veio... Perdão, meu celular aqui. E de lá veio uma análise dizendo que precisava de muito calcário. Ele começou a investir em calcário, coisa simples, e foi indo. O que mais aconteceu também? Ele conheceu um agrônomo que inclusive casou com uma tia minha, infelizmente ele já faleceu, e que gostava muito de estudar Malavolta. E deu um livro para o meu pai do Malavolta. E ele começou a entender o mundo dos micronutrientes e começou a comprar na época FTE. Uhum. Isso, obviamente, já foi saindo arroz, já entrou a soja. Mas eu estou contando um pouquinho da evolução de solo e do tanto que algumas pessoas já estavam avançadas em solo naquela época. Então ele começou a investir muito em solo, calcário, micronutrientes. Eu cheguei a ler Malavolta antes mesmo de terminar meu segundo grau. Eu lia, tinha Barça, né? Eu dava uma olhadinha no livro do Malavolta. Né? E eu acho que essa base, não só do meu pai, mas como várias pessoas que começaram a entender o mundo dos macro e micronutrientes, foi uma grande evolução que deu para o Cerrado. Então ele chegou lá, investiu muito em solo, automaticamente fez família, tem 2 irmãos que já nasceram aqui na Bahia. Ele foi evoluindo, crescendo, criou uma família. Infelizmente, ele já faleceu, mas deixou um legado muito bom para nós. Que se hoje existe a Schmidt Agrícola, que visualiza crescimento simplesmente porque ele é um desafio. E ele também adorava o Brasil. E então ele sempre fala, cara, vamos investir aqui. Visionário. Se pudesse, ele crescia no mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre fez da Bahia sua terra natal. E hoje já tenho 2 filhos, já também estou deixando.
e graças a Deus 2 baianos muito saudáveis que também são apaixonados pela Bahia e pelo Brasil. Que legal, Paulo, que legal. Ô Paulo, quais foram as dificuldades aí que vocês encontraram quando chegaram na Bahia e como que foi a diversificação de culturas ao longo desse período todo aí? As dificuldades foram imensas, né? Porque quando a gente veio para cá, realmente a gente veio em barraco de lona. Era um trem bem desafiador mesmo, né? Mas era o que a gente tinha e a gente nunca reclamou. Então, no início, faltava conhecimento técnico, faltava estrutura física. E, na verdade, a gente sempre imaginava crescer, mas nunca do jeito que crescemos hoje, né? O início foi arroz, depois começamos com soja, que veio na época ceval, coisa. Depois entrou milho, mas o milho sempre um problema na Bahia. Nunca foi uma coisa que, cara, isso aqui é uma cultura tranquila que eu vou, como é que fala assim, crescer, né? Aí depois de muito tempo, entramos o algodão, que foi a terceira cultura que veio para ficar. Na época aquela coisa, entra, sai, mas graças a Deus, depois que entrou a cultura do algodão, conseguimos estabelecer uma rotação de cultura. Temos feijões, gurutubas, outras culturas em menor escala, mas pensando em larga escala, essa foi a evolução de cultura e estamos para aparecer. O que precisar plantar, nós estamos aqui para isso. Muito bom. Ô Paulo, que você acha que são os motivos que embasaram, né, e fundamentaram esse crescimento exponencial que vocês tiveram nos últimos anos? Com certeza teve uma base muito forte desde o começo, mas sustentou esse crescimento. Então eu acredito que tem muita gente que nos ouve que fala, nossa, também tem esse anseio de crescer, mas eu vejo que se o cara não tiver certos cuidados ou certa base, ele vai crescer e vai quebrar fluxo de caixa e outros pontos em relação a isso, né? Quando você trabalha numa empresa do agro, tudo tem que estar bem organizado. Meu pai sempre falava assim, gente, você tem que ter crédito. Quem não tem crédito quebra. Gente, vocês têm que ter conhecimento técnico, por mais que ele não tinha estudo. Então a gente nota que de uma maneira muito simples, ele fazia tudo o dever de casa. Hoje, vocês estão focados na parte de soluções de solo, principalmente. Mas quem não tiver, principalmente um ano de crise que estão passando, também com alguém dando uma olhada no fluxo do caixa, não vou nem falar uma consultoria, não é acertar o melhor preço, é sempre, cara, vamos comprar, vender, fazer a tarefa de casa. Ninguém quer acertar o melhor preço, até porque a gente pode acertar o melhor preço e de repente a gente erra. E eu faço um desafio. Hoje, quem olhar as relações de troca de soja está comprando mais fertilizante por saca de soja do que quando a soja estava $35. Eu mostro para vocês. Não vou fazer as contas porque hoje o foco aqui eu acho que é outro. Mas faça uma relação de troca histórica, pega um gráfico, vocês vão ver que eu prefiro vender soja agora para comprar fertilizante do que quando estava $35. Então são esses detalhezinhos que fazem a diferença. O nosso negócio sempre foi produzir soja. A nossa moeda é soja, a nossa moeda é algodão. E é isso que a gente tem que pensar. Quem olha só a parte financeira e não esquece do todo, eu acho que pode ser que saia fora da agricultura. Como, infelizmente, a gente já viu alguns produtores da região, às vezes vizinho, é que quem sai, às vezes a gente acaba que não fica desconhecido, né? Mas é uma pena. É pessoas que só estavam focadas no dinheiro. E quem está focado no dinheiro, uma hora corre o risco de sair do agro. O produtor, de verdade, ele é apaixonado pelo que faz. Ele é apaixonado pela terra. O negócio dele, às vezes, não é o dinheiro em si. É produzir bem. Ele tem orgulho de ter uma produtividade boa. Eu quero produzir 100 sacas e vender a R$50 e não quero produzir 50 sacas e vender a 100. No final, o dinheiro é a mesma quantidade. Mas o orgulho que nós temos de produzir 100 sacas de soja, isso não tem preço. E o orgulho move muita coisa, né, Paulo? Exatamente. E vocês estão de parabéns aí no rumo a 100 sacas. De média de fazenda, não de talhão.
Legal, isso aí, Paulo. De Isso aí. italiano a gente já conseguiu, né? Ô, Paulo, a gente lá no evento em Brasília, a gente fala que tem os 4 pilares ali da lucratividade da fazenda ali. O primeiro pilar é comprar bem, que eu acho que nós podemos explorar bastante esse assunto com você. O segundo pilar é ter uma fazenda efetiva, falando principalmente de gestão operacional da fazenda, pessoas, e o financeiro entra ali também. O terceiro pilar é produtividade consistente, ou seja, produzir bem mesmo que o ano não for muito bom de chuvas, né? Mas produzir relativamente bem. E no ano que for muito bom, a gente estourar de produzir. E o quarto pilar é vender essa soja bem, que você também já comentou essa questão um pouco aqui. E hoje nós vemos que as margens também da agricultura não estão tão boas, né? E elas variam, tem anos que são muito boas, outros anos poucos, então a gente sempre tem que pensar no longo prazo. E entrando nesse primeiro pilar, que é o de comprar bem, eu e o João conhecemos você na época que era Produquímica, né? A gente atendia vocês lá na fazenda. Então a gente sabe o tanto que nós sofria para vender lá para vocês. E eu acho que... O Paulo é um negociador nato, cara. E eu acho que algumas... Talvez técnicas, alguns conselhos que você poderia dar para os produtores que estão ouvindo a gente, como que eles poderiam melhorar essa questão da compra deles, né? A compra, hoje, a gente tem que começar a repensar. É complicado para quem compra e complicado para quem vende. Os anos, tem anos bons e anos ruins. A única coisa que eu falo, para você ter uma boa compra, é você ter um histórico de bom pagador, data certa, tudo bonitinho. Aí você vai ter muita gente querendo te vender. E aí você pode escolher. Esse que é o segredo. Eu costumo falar para quem me vende, eu sou difícil de tirar um pedido, verdadeiro. Mas a hora que eu tiro um pedido, independente das oscilações de mercado, vocês vão receber certinho. Então, às vezes, Paulo, você é difícil de tirar pedido. Cara, não é. É que às vezes tem 6 pessoas querendo vender alguma coisa que eu só posso comprar de um. Uhum. E eu não consigo comprar de 6. Então, é complicado isso. Se põe no lugar do comprador. Claro. Ao mesmo tempo, os compradores têm que começar a se organizar, às vezes, em 2-2, 3-3 e mudar a estratégia ano após ano. Porque o vendedor também aprende com você. E o grande objetivo não é o preço que você compra, nem o preço que você vende. É, no final, você conseguir fazer um custo médio por hectare abaixo daquilo que você vai faturar. Se a minha esperança é produzir 60 sacas de média, ou 100 sacas de média, num ano bom, ruim, eu não posso gastar mais do que 70%, 80% da minha esperança de produção. E a gente tem que ter uma esperança realista dentro da tua base. Ah, minha média histórica é essa. Eu sei que eu estou buscando 100 sacos, mas eu não vou conseguir 100 sacos no primeiro ano. Entendeu? Porque às vezes você vai lá, começa a investir, vem uma seca, uma chuva de granizo, acaba com a tua esperança. Então não adianta, não é a quantidade, não é o preço da compra, muito menos o preço da venda. É quantos sacas de soja você vai gastar por hectare para fazer o teu custo. E não se iludam. Não é só o fósforo, não é só o potássio, não é só os fungicidas. Vocês têm que lembrar que tem as caminhonetas, os caminhões, os juros bancários. No final, tudo isso tem que ir para o custo. Senão você acha que está fazendo um custo baixo e no final, quando você for pagar um banco, for pagar a prestação da caminhoneta, for pagar a consultoria, for pagar o curso da Raiz da Solução, que é muito importante, às vezes teu custo pode ser um pouco maior do que tua produtividade. Aí o cara, vamos esperar o preço da soja subir. Vai que o preço da soja não sobe? Como é que faz? E aí que você começa a se endividar. Lembre-se, juros altos. Qualquer dívida pode ser problema grande daqui a 2 anos. Cara, Muito bom. Que ensinamento, ó. Peguei um insight muito bom aqui, Matheus. Comprar bem é pagar bem. Pois quando você paga em dia, você tem acesso a melhores mercados, melhores empresas. Exatamente. Que baita insight. Ô Paulo, eu vou entrar um pouquinho aqui na parte da estrutura e da gestão da empresa, porque vocês têm uma sucessão muito bem feita. Como é que funciona essa parte da divisão de responsabilidades aí entre os irmãos? Se é setorizado, se não é? Como que vocês fazem a divisão dessas responsabilidades aí dentro do grupo hoje? E a parte de diretoria para baixo também acho que é interessante. Isso que vocês falaram é essencial. Hoje, aliás, meu pai veio falecer.
4 irmãos tomando conta de um negócio que era relativamente pequeno. Eu acho que ali começou a grande estruturação da Schmidt. Não dá para 4 pessoas estar fazendo as mesmas coisas que dá briga. É normal. Seja 2 diretores, 2, sempre dá problema. Uma coisa é 2, 3 falarem alguma coisa, mas um toma a decisão e vai atrás do resultado. Primeira coisa, a gente dividiu o Davi foi um... Eu tô com... tá o cabo aqui que nós se mexe. Tá. Peraí. Acho que Isso, voltou. aí. Tá. Primeira coisa é dividir. Fugiu de novo. Será que é isso aí, Matheus? Tem erro não. Foi com certo. Beleza. Primeira coisa é dividir os setores. Cara, tu toma conta disso, tu toma conta disso. E ao mesmo tempo, quem toma conta e vai assumir o resultado, ele também tem que dizer qual é o resultado dele. Esse ano eu vou tomar conta da soja, mas eu vou garantir X saca de soja. Agora deixa que eu tô. Você pode falar o que você quiser para mim, mas a decisão final é minha. Entendeu? Todo cargo é isso. Então, o Davi foi um grande idealizador na parte nossa de contabilidade, de escritório, de centro de custos. E isso ajudou muito a gente fazer uma gestão mais empresarial. Bacana. Porque hoje, para eu chegar lá, falei, deixa que eu venda a soja. Tá, você vai vender a soja, mas qual que é a tua meta? Tu tem que ter um objetivo. Porque você simplesmente falar, deixa que eu faço isso e não dizer onde que você quer chegar... Imagina que você está contratando um gerente para tomar conta de 10 mil hectares, ele vai pegar as análises de solo, vai pegar e falar, cara, qual que é o teu objetivo? Não, eu vou tocar assim, mas quanto você vai me entregar de soja? Você viu as análises, você tem esse pacote tecnológico? Não, eu te prometo gastar 30 sacos de soja com esse pacote tecnológico e te entregar 100 sacos de soja lá no armazém. Cara, fechado. Vamos acompanhar se ele está indo. Você vai passar e fala, rapaz, a soja está bonitinha. Logo no início, o plantio foi bem feito. Se o plantio foi bem feito, lá na frente você sabe que vai colher. Já Entendeu? saiu com o pé direito, Então, né? Não existe gerenciar sem você também dizer o que vai fazer antes. Esse é o segredo. Para gerenciar, então, Paulo, tem que planejar bem. Exatamente. E quem vai assumir a responsabilidade ali tem que dizer onde quer chegar. Porque se você não falar, cara, eu vou plantar aqui, de tal a tal dia eu vou entregar o plantio. Porra, ele entregou tal dia, então você gerenciou. Se ele plantou direitinho, o resto pode ser que ele vai fazer. Agora, se ele assumiu que vai plantar, dezembro ele não terminou de plantar ainda, e todo mundo terminou de plantar, e ele começa a achar desculpa, o tratorista, não sei o que lá. Eu costumo falar, é proibido falar de pessoas. Hoje, as pessoas é a alma do negócio. Voltando a falar um pouquinho. Gente, nossa fazenda hoje tem mais de 500 funcionários. Se juntar a fruta, vai para 700 com a algodoeira. Quem somos nós perante 700 pessoas? Então, não é o grupo, os 4 irmãos. É um time que tem por baixo muito grande, de gerente, de tratorista, de pessoas que fazem cauda. Eu costumo falar uma coisa aqui, um profissional que tem que ser muito valorizado. Nós temos agrônomos com formação, eu sou agrônomo, tenho mestrado, tudo, um monte de técnico, e por onde passa um dos maiores dinheiros da fazenda? Na cauda. Pergunta para você, João. Na cauda. Na cauda. Quanto de treinamento a gente dá para esse cara fazer cauda? Muito pouco, né? Muito pouco. Qual é o salário dele? Que Poxa, tal? Quanto que gente. vale uma bomba de pulverizador hoje, hein? Exatamente. Uma cauda do avião. Cara, então assim, a gente tem que olhar um pouco onde vai o dinheiro, que às vezes o dinheiro passa por mão de pessoas, esses caras têm que ser treinados, têm que ser valorizado. O cara que pilota o pulverizador, rapaz, se ele não aplicar direito, não vai produzir o sem saco. Uhum. Se ele não botar o adubo direito, não vai produzir o sem saco. Então a gente treina os agrônomos, ótimo. Agora, se esse conhecimento não for treinado dentro da fazenda, não adianta. A gente só vê coisas erradas quando é herbicida, que aparece. E quantos fungicidas às vezes não vai errado e a gente não fica sabendo?
Quantos inseticidas, às vezes, não funcionou direitinho, matou um pouquinho e a gente não fica sabendo. Mesmo com monitoramento ferrenho, às vezes, né? Então, assim, o time inteiro tem que estar capacitado. O pessoal do escritório também tem que estar antenado. Por quê? Porque se ele não fizer uma forcinha para sair uma nota, para fazer uma CPR, uma sessão, o produto chega atrasado. Eles também têm que entender que, graças a eles, os produtos vão chegar certinho. Chegando certo, você consegue fazer aplicações na hora certa. Mais importante que o fungicida que a gente aplica é o time de aplicação. Perfeito. Vou dar um pequeno exemplo rapidinho aqui. A diferença do R1 para o R3 é uma semaninha, às vezes, nessas sojas tão rápidas. Às vezes o cara leva uma semana para plantar um talhão de 1.000 hectares na Bahia Grande. Cara, aí a recomendação é R1. Se você fugir do R1, lascou. Às vezes você começa no R1 e termina no R4. Então, o time de aplicação é importantíssimo. Para isso, o produto tem que chegar. O tratorista tem que estar em dia. A manutenção tem que estar redonda. Então, quando você falou lá de pessoas, os 4 irmãos cuidam muito que isso seja difundido dentro da empresa. Bacana. Não é fácil. Mas se a gente não conseguir fazer com que todo o time esteja enganjado, você não consegue os 100 sacos. Perfeito. E não faz total sentido. É proibido falar, falta mão de obra. Não falta. Nós que temos que chamar, treinar, ensinar. A gente tem que parar de reclamar e partir para cima. Aqui está faltando. Eu falei, não está faltando. Cara, vamos trazer o cara, vamos botar um instrutor, vamos ensinar. É assim que funciona. Muitas vezes, Paulo, quem dá desculpa não dá resultado, né? Perfeitamente. Então, assim, fica a dica. Temos que treinar mais gente? Sim. Não vou discutir, tem problema aqui. Eu sei que nós temos. Agora, se você quer ser plantador, você tem que entender que você vai ter esse problema e esse é seu desafio. Treinar pessoas. O Paulo, acho que o trabalho do produtor é um trabalho muito nobre, né? Que é produzir alimento, produzir fibra, produzir tudo que é a base da comida da população, né? A gente consegue melhorar, diminuir os preços e melhorar a qualidade quando a gente está falando de agricultura, né? E eu vejo uma paixão e um propósito muito grande em vocês e como talvez os funcionários, igual a gente estava conversando com o Fernandinho, também tem essa paixão. E eu queria entender um pouco mais como que vocês conseguem passar isso para frente, talvez com missão, visão, valores da empresa, que todos esses 500, 700 funcionários contribuam para o resultado da empresa ali, né? É isso que você falou, muito importante. É o que eu falo, a gente nunca vai correr atrás do ganho financeiro. O ganho financeiro é um mero indicador que teu negócio está saudável. Perfeito. O grande desafio realmente é produzir o alimento, simplesmente porque a gente gosta. Isso a gente já passa para os filhos, para tudo. Eu costumo falar para todo mundo, gente, nosso objetivo aqui é produzir alimento e barato. Uhum. Por quê? Porque nós temos muita gente na terra para comer. E para produzir alimento barato, fibra barata, não adianta a gente se iludir. Se for caro, ninguém vai comprar. E o grande foco do agro brasileiro, esquece produtos lá, coisas mais de nicho de mercado. Mas, cara, nosso negócio é alimentar o planeta. E para alimentar o planeta, tem muitas pessoas humildes, com dificuldade financeira. Então, não adianta a gente fazer uma soja muito cara, que nós vamos ficar com ela guardada também uma hora, ou o neguinho vai morrer de fome. Uhum. Então, dentro da Chimita, a gente tem muito isso, que o nosso negócio é produzir alimentos. E alimentos baratos. Muito bom. Bacana, bacana demais, demais. Paulo, eu queria falar um pouquinho de tecnologia, que quando a gente olha para esse crescimento exponencial do grupo e outros grandes grupos aí, com certeza a parte tecnológica ela vem incrementando todos esses processos internos, né? Então, para você gerenciar, você tem que medir, para você medir, você precisa de ferramentas. E como é que acontece essa parte de tecnologia dentro do grupo, Paulo? Tem uma diretoria especializada em tecnologia? Como é que chega a tecnologia, ela é implementada e se ela vai seguir ou se ela vai voltar para trás? Como é que funciona isso aí dentro do Chimit hoje? Nós somos apaixonados por tecnologia, simplesmente porque gostamos, entendeu? Todo mundo lá, a gente adora
GPS, a gente adora o celular, a gente adora implantar a tecnologia. Algumas são muito boas e outras simplesmente, automaticamente, elas saem fora, porque você vê que ninguém consegue usar. Vou dar um exemplo. Quando veio os primeiros pilotos automáticos, GPS, muita gente ficou, será que vai funcionar? Não vai funcionar? Quando eu começava a plantar, a gente plantava, tinha aquela rodinha do lado, marcador, né? Uhum. Rapaz, eu acho que em 2, 3 anos, a Bahia arrancou aqueles trem lá. Eu lembro, logo no início, eu instalei o RTK. Rapaz, tinha hora que caía o sinal daquele trem lá, ficava 2, 3 horas sem plantar. Hoje já está cada vez melhorando mais. Então, assim, tem coisas que vêm para ficar e vêm muito rápido. E tem coisas que a gente não sabe se vai pegar ou não. Você pega um exemplo. Rádio e WhatsApp. Antigamente já só usava rádio. Hoje a gente não consegue mais viver sem WhatsApp. É um grupinho aqui, é um trem ali. Resolve o problema entendeu? rápido. E fica registrado ali. Pá. Então, esse tipo de tecnologia que você olha assim, cara, não é do agro, mas implantou. Então, você vê agora as caminhonetas com internet, que, assim, eu vejo que é uma coisa assim, quando vem, é boa, implanta. Você pega lá os monitor dos tratores hoje. Cara, você programa o que você quer. Rapaz, você vai comprar um trator ou vai vender um trator, você pega todo o mapa de esforço dele dos últimos anos para você falar, cara, eu te entreguei esse trator aqui. Ou estou comprando essa máquina, deixa eu ver os mapas. Então, assim, tem muita coisa que, obviamente, cada um na sua área, que está evoluindo. E já algumas tecnologias, você olha lá e fala, não, isso aqui eu acho que não vai para frente. E vai indo, automaticamente ela sai. Hoje, o que a Schmidt tem de diferencial é que nós compramos algumas tecnologias, arriscamos mais que a média. Eu não estou dizendo que é para todo mundo fazer isso, não. Mas na parte de tecnologia, o cara vende uma ideia e fala, cara, vamos pagar para ver. Mesmo que você fala, cara, isso não é tão lucrativo, mas eu quero ver como é que é. Vai que um dia esse trem dá certo. Hoje nós temos alguns robôs autônomos, algumas coisas lá que funcionam, que de repente esse trem vira a chave. E o que eu imagino agora, uma visão da Schmidt? A gente tem que estar preparado para isso. O que não pode é a gente falar que não funciona, não funciona, não funciona. De repente, o trem gira e tu fica para trás e tu tá fora. Uhum. Então, hoje eu vejo a Schmidt muito preparada, porque a gente paga muita coisa que a gente sabe que às vezes nem dá resultado no início, mas pode ser que um dia vire a chave e esse trem vira e vai embora. Sim. Eu acredito que nos próximos anos a gente possa ter uma revolução muito grande na parte de gestão de máquinas e custo, tudo, né? A própria inteligência artificial está aí. Gente, eu peguei, já que estamos falando de solo aqui, né, e tecnologia, eu tirei uma foto de uma folha com deficiência, muito bonitinha, numa folha branca, coloquei no chat GTP, falei, é uma folha do tal trifólio, tudo, que tipo de deficiência é isso? Cara, ele me disse que poderia ser uma deficiência de manganês. Eu chequei e ainda te deu vários critérios do porquê. Caramba, ele olhou ele pegou a imagem da folha e analisou a deficiência sem eu falar para ele. Eu falei, cara, que tipo de deficiência pode ser essa? Eu falei, deficiência, não disse era de micro, o que era. Uhum. Então, assim, são tecnologias que nós não estamos explorando. Porque eu faço uma pergunta para vocês, quantas vezes vocês já pegaram uma foto e mandaram para o chat GTP na última semana para fazer qualquer pergunta? Inclusive, nós usamos ele hoje, né, Matheus? Nós usa bastante. Para fazer esse roteiro da entrevista, nós estudamos o site da Schmidt, os colaboradores e colocamos aqui. Me deu uma sugestão. Tem gente que fala, não vou usar chat GTP porque eu vou ficar burro. Eu falo, cara, infelizmente nós temos que usar, porque alguém está usando esse trem. Não estou dizendo que ele é 100% confiável, gente. Claro, claro. Às vezes ele faz Precisa coisas absurdas. Precisa de nós filtrar por trás. Mas sabendo usar, tá louco. Outra coisa, hoje eu vejo uma evolução grande, não só do chat GTP, mas pensa em inteligência artificial.
Meu sonho ainda, o robô andar, ele já anda, mas ele fazer monitoramento de pragas e doença. Sim. Cara, pegar as fotos e interpretar, eu não vejo uma empresa de tecnologia preocupada com isso. Todo mundo quer tirar uma foto satélite. Eu falei, gente, esquece, foto satélite é bonita, NDVI, tá, beleza? Aí vem aquela pergunta, você tem uma empresa que me dê acurácia a área de soja, milho, algodão da Bahia? Não tem. Cara, me diga qual é a área mapeada por satélite. Não tem. Ou os caras vão me dar um mapa depois que eu vendi minha soja. Porque se eu tivesse a área certinha, a gente sabe até a projeção de produtividade. Então, são coisas que às vezes é legal, mas o povo ainda usa superficial. E eu acredito que a inteligência artificial nos próximos anos vai trazer esses dados com muito mais acurácia. E aí a gente vai fazer projeções melhor até de mercado. Porque também, se a gente vê que vai produzir muito, às vezes o negócio é mudar um pouco a cultura, produzir outras coisas. Isso a inteligência vai dar para nós. Eu tenho medo da inteligência artificial, medo no bom sentido, daqui a 3 anos. E quem não usar vai ficar para trás. Então treine em usar, treine em coisas diferentes, pense em coisas absurdas. Vou perguntar para ela, não tem nada a ver. Pergunta. Porque às vezes a resposta pode ser surpreendente. Tire uma foto de qualquer coisa, tire uma foto do solo lá e pergunta que tipo de solo é esse? É um latossolo, não é? Ou você consegue entender a análise de solo desse trem aí? Pega uma análise de solo, um banco de dados, empurra para dentro daquele trem e faz pergunta. E obviamente usa o bom senso. Sim. Eu acho que o segredo não é nem a resposta que ela vai dar, mas o que você pode extrair quando ela for melhorando, entendeu? Pega um banco de dados de trator, qualquer coisa que você conseguir extrair, tenta botar lá dentro e começa a fazer pergunta. Pegue teu banco de dados contábil e tente trabalhar. Comece fazendo a pergunta assim, que tipo de pergunta eu faço com esse banco de dados contábil? Que vai ser, eu sou agrônomo. Conversa com ela. É incrível o que ela pode dar. Lembre-se, vocês também têm que ter bom senso e ter agrônomo, tipo assim, não estou rasgando diploma de ninguém aqui não. O conhecimento ainda é a base do negócio, porque ela também não é perfeita. Mas eu estou dizendo para a gente começar a aprender a usar, por daqui 2, 3, 4 anos, a revolução vai ser monstra. E você, posicionando uma adubação correta, posicionando fungicidas correto, posicionando tudo correto, você vai ter um custo baixo e vai conseguir ser competitivo e ter um alimento economicamente viável para toda a população poder comer, que é o grande objetivo nosso. Perfeito. Sensacional. Não, sensacional. Paulinho, eu lembro de uma vez eu e o João tá lá na fazenda, e eu acredito que o assunto era tomadas de decisões, né? Eu acho que isso está muito envolvido com pessoas, com os processos e com essas informações, esses bancos de dados que a gente acabou de falar. E você comentou de um livro que você estava lendo na época, ou leu, que foi o Rápido e Devagar. E aquilo me marcou bastante. E eu li aquele livro depois, vou confessar que não consegui terminar. É um livro não é tão simples de ler, mas eu aprendi muitas coisas ali dos vieses que a gente tem, né? Se você quiser comentar alguma coisa disso, como os seus processos de tomada de decisões que você tem para ser mais assertivo, né? Gente, esse livro é espetacular. Eu fugi o nome dele aqui, mas o título é Rápido e Devagar. Ele simplesmente é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia. E é o que eu falo do nosso mundo. Cara, como que um psicólogo ganha um prêmio Nobel de Economia? Que eu falo que a gente tem que buscar o conhecimento de diferentes fontes para a gente não ficar só dentro do nosso mundo, né? Simplesmente, nós temos vieses. Então, se eu estou trabalhando aqui com soja, com fungicida, eu mudo para o algodão, eu tenho uma tendência de levar os produtos da soja para o algodão. Se eu estou trabalhando aqui com algodão e vou para a soja, eu tenho uma tendência de levar os produtos. Isso vale para custo. Você está fechando adubo. $1 milhão, $10 milhões, trem.
De repente, chega uma nota para você aprovar de um cano de R$100. Você simplesmente aprova aquela nota, você não quer nem saber se aquele cano custa 100 ou 50. Só que, na verdade, às vezes aquele cano ali, bem apertadinho, saía por R$50. Mas como você está com grandes números na cabeça, você não consegue. 50 mais, 50 menos, você não vai mexer. Então, assim, quando a gente está trabalhando com grandes números, para voltar para números pequenos, a gente precisa ter um descanso, se atualizar da nova realidade e aí começar. Quem compra químico, ou melhor, está comprando químico, se ele for aprovar peça, parafuso, ele não quer saber se aquele parafuso custa 10, 15 ou 20, porque é um número tão pequeno para ele. Agora, quem está na briga das peças, por isso que eu falo as metas. Aí o cara da peça, não, vou ser comprador de peça, mas eu vou buscar um melhor desconto, tudo. Então, cada um no seu lugar. Gente, aquele livro tem que ser lido e relido. É impressionante como, às vezes, nosso cérebro pensa e a gente acha que está fazendo um ótimo negócio e, na verdade, não está. Por isso que ele ganhou um prêmio Nobel de Economia. E detalhe, tem muita gente que estuda aquele livro e usa para fazer negociações com a gente. Uhum. Entendeu? Isso vale para contratar pessoas, isso vale para tudo, para precificar as coisas. Recomendo e muito. Cara, que baita insight esse aqui, hein, cara? Quando o cara tá pensando grande e tem que tomar uma decisão pequena, ele tem que se reformular, parar, sentar, se conscientizar, porque senão aquilo vira normal, vira simples. O barato e caro é muito relativo. E aí, Paulo, eu lembro de uma frase que eu li de uma pessoa, não vou me recordar o nome, mas ele fala assim, ó, na empresa, o que quebra a empresa são as migalhas. Porque isso aqui passa, não é pouquinho, mas aquelas migalhas no final dão um montante gigante que poderia talvez ser 10, 15, 20% do seu lucro. Eu conheço pessoas que falam, não, 100 pila a mais ou menos não vai fazer diferença. Depende. Talvez seja isso que vai fazer a diferença nos próximos anos. Porque tem gente que está cuidando dos números grandes e dos pequenos. E você só está cuidando dos grandes e não dos pequenos, nos anos de crise, esse pequenininho pode ser o que soma e vai. Gente, 2015, 16, que deu aquela mega seca, foi o ano que a Schmitt Agrícola mais cresceu em termos de gestão. Por quê? Porque a gente passou a olhar todos os números. Porque não tinha dinheiro para tudo. Você tinha uma conta e você falava, cara, eu não tenho dinheiro para tudo. Aí a gente começou a organizar o fluxo, ver tudo, e coisa que a gente faz até hoje. Essa crise nós estamos chegando aqui, vai dar um probleminha, já vamos ajustar aqui, tudo com antecedência. Cara, está sendo um ano ótimo, porque a gente está reorganizando a casa. E os anos bons, a gente começa às vezes, vamos crescer, e bota uma coisa na cabeça, gente. Tem anos bons e anos ruins, e vai ser sempre assim. Outra coisa, imagina que temos uma sequência de 20 anos excelente. Cara, nós vamos plantar soja até na lua. Essa é a verdade. Cada vez que a soja bate $35, nós aumentamos absurdamente nossa produção. E nós mesmos causamos um excedente, o que é normal. A gente quer fazer isso, é normal. Só que depois de um tempo, a gente vai cair na realidade. E vou falar mais uma, esse ano está sendo um ano excelente, estou falando aqui especificamente de soja. Vai ter soja sobrando no mercado. Aperte o cinto, que nós vamos ter muita soja no mercado. Não contem com preço excelente. Mas, de repente, dá uma seca no mercado americano, na safra americana, voltamos a ter bons preços. Ninguém sabe. Como nós não sabemos do futuro, vamos trabalhar redeadinho ali, ó, e pronto. Bacana. Ô Paulo, uma pergunta sobre o preço que comentou ali. A gente ouve de alguns produtores, e eu queria saber a sua opinião, que às vezes ele fala assim, a gente está na busca de aumentar a produção, mas a gente acaba se prejudicando, porque produz muito e o preço vai lá embaixo. Então aí eu fico pensando se... ele quer dizer o seguinte, vamos todo mundo produzir menos, porque aí o preço vai lá para cima. Você concorda com essa linha de raciocínio? Faz sentido ou não? A gente tem que produzir mais para realmente baixar esse preço, mas o lucro ser relativamente bom também.
O que eu vejo é que cada produtor tem sua estratégia, a gente tem que respeitar. No final, o que importa é você gastar menos do que... Imagina, vou fazer uma conta básica. Vamos dizer que eu seja um produtor que quero produzir 40 sacos e eu gastei 20. Meu lucro foi de 20 sacas. Cara, a estratégia dele tem que respeitar. Ele está produzindo alimento, está botando custo baixo, ele não está fazendo nada. Agora eu sou um produtor que quero produzir 70 e vou gastar 45 sacos. Pronto. Às vezes eu quero produzir 80, mas para produzir 80 eu gasto até um pouco a mais. Às vezes eu também tenho meus 20 sacos de lucro. Então eu acho que está todo mundo correto. Cada um dentro da sua estratégia. E obviamente, todo produto em excesso não é bom. Tem que ser meio equilibrado. Se tiver fungicida sobrando, se equilibra. O mercado não pode ter nem muito excesso, nem muita falta. Porque quando tem muita falta, o povo não dá conta de comprar e acaba substituindo. A carne ficou muito cara, o cara começou a usar ovo lá, ou alguma outra proteína lá. Quando volta a carne a ser preço baixo, às vezes ele também não volta a comprar a mesma quantidade, porque ele acabou gostando de outras coisas, outras proteínas. O boi subiu muito, o cara começou a comer peixe. O boi desceu, o cara falou, cara, mas eu gosto de peixe. Vou misturar isso aqui agora. Vamos botar o peixe. Aí você vai ter preço super baixo. Gente, eu fiz uma analogia aqui, eu não sei se existe relação. Aí tem uma coisa que chama-se elasticidade na economia. Ele vai ter que estudar essas elasticidades. Né? O café subiu muito, o cara começou a tomar chá. Cara, quando o café voltar ao normal, mas eu gostei do chá. Você diminui o consumo, o que também não é bom. Então, preços altos também são prejudiciais no longo prazo. E preços muito baixos também, que quebra a gente, neguinho desanima. Então, assim, preços justos com produtores eficientes é o melhor para todo mundo. Eu acho que essa é a palavra principal, eficiência, né? Porque o mercado é soberano e vai limpar quem não é eficiente. O cara produzindo assim, 20 sacos e tendo 20 sacos de lucro, esse cara continua no mercado. Agora o cara que está produzindo 5, 2, 1 saco de lucro, quando vier a baixa do mercado, esse cara não consegue sobreviver a essa parte. E quando volta alta, porque igual você falou, assim, menos gente vai plantar, a demanda vai diminuir, uma hora esse preço vai aumentar. E na hora que vem a fase boa e o cara saiu, sobra para quem segurou aquela fase ruim, né? Exatamente. E como é que a gente faz para organizar tudo isso? Conhecimento. E aí eu acho que vocês estão na frente, que vocês também são uma empresa que gera conhecimento para todo mundo a um custo eficiente. Coisa que muitas vezes... Gente, quando eu formei, para você conseguir uma palestra, um conhecimento de qualidade, era extremamente difícil e caro, porque tinha que trazer, às vezes, um professor lá de Viçosa, de Lavras, do Paraná. Só o custo... Vamos dizer que ele viesse de graça. O próprio custo logístico dele já era caro. Aí você tinha que alugar uma sala. Por quê? Porque não tinha telefone celular, nada. Então, aí você ia na sala dele, anotava. Você não conseguia tirar nenhuma foto. Então, hoje, se eu estou assistindo uma palestra, seja online ali, se for permitido, você tira a foto daquela pesquisa, já manda para os teus agrônomos. Cara, olha como o conhecimento andou e barato, isso aumenta a eficiência. Sim. Entendeu? Não adianta, vocês estão de parabéns, é fazer um curso que tenha realmente um conhecimento que vai fazer a diferença a um custo que o produtor consiga e que chegue a todo mundo de uma maneira fácil, acessível, porque senão também não faz sentido. Tem que ter essa... Rapaz, vocês estão de parabéns pela inovação do que vocês estão fazendo no agro. Paulo. E um podcast como esse, que é o nosso conteúdo gratuito que a gente faz toda semana, pra você ter uma noção, hoje nós temos uma média de 3 a 5 mil visualização depois que a gente publica o podcast. Então, o produtor que é pequeno, o agrônomo que não tem acesso ao dinheiro, mas ele tem acesso ao YouTube, pelo menos, né? Então, a gente já fez quase 90 podcasts, então... de episódios, então tem um conhecimento gratuito na internet, no YouTube nosso e de outros professores, no Google, né? Hoje com o ChatGPT. Então, falar que não tem acesso ao conhecimento hoje, cada vez menos, né? Não tem como falar isso, porque tem muita coisa de graça
disponível. E vocês estão de parabéns. Vocês imaginam o tanto que vocês estão impactando na agricultura brasileira? Isso é muito bom. Vocês estão ajudando a gerar alimento barato. Essa é a verdade. Quando eu falo alimento barato, gente, pense na importância de todo mundo também ter seu alimento. Vender coisa cara é muito bom, a gente ganha muito dinheiro. Mas nossa essência é do ser humano, é que todo mundo tem que ser alimentado. Pronto, acabou. Se você quer ser agricultor, é essa a tua essência. Perfeito. Paulinho, vamos comentar um pouco agora. Nós estamos falando de diversificação, de investimento, de mudanças. Eu gostaria de explorar um pouco que vocês também têm um DNA ali de serem inovadores também. Não só no oeste da Bahia, mas a visibilidade como um todo aqui no Brasil agrícola. E vocês têm diversas culturas. Conta um pouco para nós mais dessa parte de frutas e agora, por último, vocês implementando a cultura do cacau na região. Qual que é a visão do Grupo Schmitt, do porquê fazer essa diversificação, do projeto de vocês? Conta um pouco para nós, Paulinho. Ô Paulo, se você puder pôr uns números para nós, quanto de área plantada, de cada cultura, para o pessoal entender o tamanho também. Soja, hoje nós estamos com 20 mil, 10 mil de algodão aproximadamente. Estamos com um pouco de braquiária, pensando na rotação semente de braquiária. Não é o foco do grupo, que a gente vende para revendedores, a gente não faz venda direta. Legal. Entendeu? Em torno de 1.500 hectares. Estamos com um projeto de 400 hectares de cacau, que é uma parceria da Schmitt Agrícola com a Cargill, onde a Cargill também está entrando dinheiro. Vou falar um pouquinho do cacau. Qual foi o nosso negócio? Hoje você vê a cotonicultura muito organizada na Bahia. Rastreabilidade, carteira assinada, selos, e o povo mesmo fazendo porque gosta daquilo. Hoje, quando você vai para a parte de fruticultura, banana também, que nós temos 200 hectares, você não vê essa organização. O grande objetivo do grupo é tentar levar tudo isso para cacau, para banana e para outras frutas que vierem. O cacau hoje é um problema mundial, está faltando gente. E essas empresas que ficam falando, às vezes, do agro, que o agro não faz isso, que o agro não faz aquilo, compra cacau. E muitas vezes esse cacau vem de países africanos, onde se produzem em situações delicadas. Eu não, vou até evitar falar, porque a gente tem que provar aquilo que fala, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente quer fazer hoje é levar todo o que tem de conhecimento das grandes culturas para o cacau. Em termos de nutrição, em termos de inovação, quem está na frente hoje do cacau é meu irmão, ele está fazendo um ótimo trabalho, e a própria Cargill viu a necessidade de botar dinheiro junto com nós para ver se cresce isso. E o cacau brasileiro vai crescer, não só aqui na Bahia, mas em todo lugar, porque o Brasil é um país do agro. E aí vem aquela coisa, soja, 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 soja. Cara, nós precisamos diversificar sim. E aí entra o cacau, fazer o quê? Um cacau economicamente viável para que todo mundo possa comer seu chocolate. Entendeu? Uma banana, uma fruta, quem sabe não uma hortaliça no futuro, um tomate mais organizado, que hoje a gente vê que tem tomates de tudo quanto é produtores, às vezes você não tem a rastreabilidade dele. Entendeu? O futuro é isso e nós temos que se organizar para isso. E hoje nós temos nosso carro-chefe, que é o algodão, e todo produtor de algodoeiro é extremamente organizado e que todas as outras culturas se espelhem nele também. A soja também é um excelente, que se espelhe na soja, que se espelhe no milho. Isso é tão fato, Paulo, que você está falando, porque todo produtor de algodão ele é muito bem organizado. Então, eu sempre falo assim, se o produtor de soja tivesse uns 20% da qualidade do produtor de algodão, ele levava bem a produtividade, principalmente na parte de organização. Hoje a gente vê produtores de soja excelente também, né? O que a gente vê, não vou falar produtor de soja e algodão, são produtores organizados, independente da cultura, devem ser seguidos. O que acontece é que o produtor de algodão que não teve organizado quebrou um tempo atrás. Essa é a verdade, entendeu? O mercado não perdoa, entendeu? Mas se tratando de oeste da Bahia, dos produtores que eu conheço, tanto soja, milho, são extremamente organizados. Mas, Paulinho, de maneira geral, no Brasil como um todo,
o próprio monitoramento de pragas e doenças em fazendas menores, a gente vê uma deficiência grande, sabe? Eu acho que o algodão pode ser um exemplo, igual você falou, para a gente ir buscar esse monitoramento, ver se a doença, se o percevejo está lá, porque eu vejo muito calendário, o cara aplicar sem fechar o olho, né? Para doença até acho que é o mais certo, prevenir, não deixar entrar, mas a gente ser eficiente no uso dos defensivos que a gente está usando também, né? Perfeitamente. O monitoramento vem... Você pode até calendarizar, não tem problema. Acho que cada um sabe do seu E negócio. você vai ajustando isso aí ao longo do tempo. Mas faça o monitoramento para ver se aquele teu calendário foi eficiente. Perfeito. Perfeito. Porque em anos de soja cara, uma aplicação a mais não faz a diferença. Em anos de soja barata, talvez essa aplicação seja o seu lucro. Com certeza. Exatamente. Muito bom mesmo. Paulinho, agora, antes da gente chamar o nosso momento Desaprender para Aprender de novo, eu acho que vamos falar um pouquinho de futuro, Matheus, e perspectivas. Então, Paulinho, assim, quais são, como que a empresa planeja essa expansão futura, né, nos próximos anos? Como que o grupo vê a parte agrícola, vai inovar com novas culturas? Como é que está o planejamento de vocês para futuro pensando no grupo? É o que eu falei, nós temos um planejamento que ele é de 2 anos. Legal. Isso a gente consegue prever as culturas, mas isso não é necessariamente a inovação. É o que faz aquele indicador que para eu inovar, eu também preciso ter um caixa sobrando ali. Tem que ter dinheiro. Então nós temos nosso dinheiro. Então 2 anos, cara, a gente já compra produto, tudo, fazendo fluxo de caixa. Isso é sagrado. Nós temos 5 anos de visão. Aí já entra um pouco as expansões, os sonhos. Nós estamos indo para o Tocantins. Então lá já temos uma fazenda lá, já está com 3.000 hectares. Lá já é a expansão. Bacana. Nós temos o cacau, nós temos a banana. Aí já entra um planejamento mais de 5 anos, que ele já é um pouco mais assertivo. Então, por exemplo, daqui 2 anos eu quero aumentar em algum lugar. Eu tenho que começar a planejar hoje. Entendeu? Às vezes, você não sabe exatamente onde você vai. Mas eu falo, cara, eu quero expandir fora do estado. Eu vou guardar 500 mil sacos, esse fluxo de caixa que vai ser para fora do negócio. Fora do negócio não, fora da Bahia. Por quê? A gente está crescendo, você precisa se testar em outros estados, uma hora dá uma seca aqui, ali dá estabilidade no grupo. Então, 2 anos a gente tem que saber até a cultura. Isso já Legal. é do grupo, né? Por quê? Porque eu já estou vendendo e comprando. Então, eu já estou vendendo, já estou fazendo um headzinho aqui e ali vai. 5 anos já entra um pouco mais de sonho. Eu quero plantar horta. Eu já estou vendo há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Eu quero plantar batata. Já faz 2 anos. Eu quero expandir o cacau. Porque você não pode acordar de manhã cedo também. Fala assim, vou plantar cacau. Entendeu? O trem é complicado. O trem é complicado para tudo. Entendeu? Quando você sai da soja, fala, vou aumentar 1.000 hectares. Tem semente, tem financiamento, tem tudo. Mas quando você sai do mundo da soja, o algodão, vou dar um exemplo, vou aumentar 10% a área de algodão. Cara, como é que eu aumento 10% minha algodoeira? A algodoeira, ou você tem uma, você tem 2, você não consegue ir lá aí, né? Às vezes você tem que comprar, então não consegue aumentar o algodão. Então, assim, tudo tem tem que ter um planejamento, né? E o negócio, quando está muito bom, é mais fácil. Quando o negócio está arrochado, e eu não vejo o ano que vem, 2025, fácil. Eu vejo um ano extremamente complicado. Juros altos, liquidez. Vamos ter soja, graças a Deus. Mas vai ser um ano apertado. Uhum. Então, hoje a gente já está vendo 25, 26. Vai comprando, vendendo, vai olhando. Esses 2 anos tem que estar com a lupa em cima. Legal. É o que eu falo. Cara, você acabou de plantar soja ou algodão, janeirão ali, choveu, sinalizou, foco. O time do planejamento... Aliás, você tem que ser 2 pessoas às vezes. Cara, agora eu estou mexendo nessa safra. É o dia a dia. Atrasou produto, mas essa safra já está montada, você só está executando. Uma coisa é montar a safra, o planejamento, outra coisa é executar.
Você não pode chegar ali, deu percevejo. Não, você tem que estar com o produto, a dose, o cara treinado, o caldeiro. Por quê? Porque uma coisa é planejamento, outra coisa é execução. E a execução é importante. Mas a gente vive 2 momentos em janeiro. A próxima safra já bombando no planejamento e a atual ali. E às vezes você está numa safra, às vezes você está noutra. E assim segue. E o resto é sonho, que daí você não vai ser no meio do jogo agora, do janeirão, que você está ali, do plantio, que você até dá uma parada. Depois você volta. Colheu a safra? Aí você começa, vamos ver a área, vamos ver isso, vamos ver se vai dar, vamos ver os preços, vai dar para expandir, não vai dar. Esse é o básico, 2 e 5 anos, e de vez em quando a gente bota um de 10 anos lá para ver como é que está os indícios, faz uma simulação, só que o grau de assertividade é muito baixo, entendeu? Mas com 2 anos tem que, e 5 anos tem que acertar um pouquinho melhor. Perfeito. Ô Paulinho, vamos chamar agora o nosso momento desaprender para aprender de novo. Roda aí. Paulinho, o momento de desaprender para aprender de novo pode ser tanto pessoal quanto profissional, que é o que nos últimos anos o Paulo ele teve que desaprender para aprender de novo. Então pega na sua memória aí alguma coisa bacana que você tinha um conhecimento, um conceito e aquilo acabou que você remodelou e falou, não, realmente o que eu tinha de conhecimento eu tive que desaprender e aprender uma coisa nova. Pergunta boa, porque a gente passa todo ano quase desaprendendo alguma coisinha. Pensar aqui na minha memória que é até complicado isso, né? Mas hoje eu estou desaprendendo a ser agrônomo e aprendendo a ser gestor. Olha só que legal. Cara, é uma visão porque como eu assumi a parte de grãos e fibra da Schmidt, tem muitas vezes que eu via como agrônomo, tem que botar mais esse produto, tem que fazer mais isso, e agora eu estou desaprendendo e focando no custo. Eu falei, bicho, nosso custo é esse, é o que nós temos. Ele fala, Paulo, mas eu falei, ué. O Paulo gostava mais de fungicida, parece, agora não gosta mais. Agora, cara, eu tô no outro lado, agora eu sou financeiro também, agora eu olho o fluxo de caixa. Ô Paulo, mas nós vamos botar esse micro aqui, esquece esses trem de à vista esse ano. E esse produto nós não vamos botar, porque nós não temos dinheiro esse ano. Então, eu estou desaprendendo a ser agrônomo, porque o agrônomo, por si só, ele só está vendo a produção e aprendendo a ser financeiro ferrenho. Por quê? Porque se você não tiver uma gestão ferrenha, a empresa se quebra. Então, o meu processo está sendo árduo, mas, infelizmente, ou você faz assim, ou você corre o risco de quebrar. E é gostoso, é um desafio, é muito bom. O processo de desaprendizado é dolorido, mas o processo de aprendizado, onde você está olhando só aqueles números ali, é muito gratificante também, né? E felizmente, a empresa tem que ter tudo esse time. Entendeu? Antigamente eu às vezes brigava com os contadores da empresa. Pô, notinha, sistema. Eu falei, manda o produto lá e resolve o problema. Agora não. Ei, às vezes para a aplicação vamos organizar o sistema. Por quê? Porque num ano de crise isso também vai nos ajudar. Show. Muito bom. Ô Paulo, eu vejo que então o crescimento da empresa, parabenizar demais vocês por isso. E acredito que deve ter muitas oportunidades para colaboradores quererem conhecer mais o Schmidt, conhecer a empresa, conhecer as vagas que podem estar disponíveis. Como que está essa parte de colaboradores? Vocês têm vagas em abertos? Como que tá? Sempre temos vagas em aberto para quem quiser vir trabalhar. Olha que legal. Não é fácil, vai ter que ir para a fazenda, vai ter que rodar barro, tudo. Mas qualquer pessoa que queira trabalhar na Schmidt, bate lá. É o que eu brigo com o meu RH. Eu não quero mais só agrônomo. Eu quero engenheiro agrícola. Eu quero engenheiro mecânico. Uhum. Por que eu não tenho engenheiro mecânico na fazenda? Se eu tenho maquinário, né? Se eu tenho um monte de máquina.
Aí quando sai cara, a gente briga com o RH, você pode olhar lá, vai falar assim, engenheiro agrícola. Eu falei, arranca esse trem, pelo amor de Deus. Por que não tem engenheiro elétrico? Por que não tem engenheiro químico? Computador. Olha o tanto de trem que a gente mexe lá. Que tal? Entendeu? Cara, você pegar os grandes gestores de empresa, você vai ver que os cursos dele às vezes não tem nada a ver. Os grandes bancários são engenheiros mecânicos na maioria das vezes. O cara, um dos caras que atende, ele é um baita de um cara do banco, eu admiro muito, ele é engenheiro de aviação. Então a gente tem que ver, hoje, a vaga, a gente tem que melhorar isso, que a gente tem uma mania, e é o viés, né? É o viés. Você vai no automático, eu tenho que ter que... Cara, por que eu não pego um recém-formado no 2º grau, não faço cursos para ele, estimulo ele para ele virar um ótimo tratorista, um ótimo monitor de praga? A gente tem que pegar, entender que os nossos diplomas serão importantes, sim, mas quem quer simplesmente aprender não necessariamente vai precisar mais de faculdade no futuro. É duro o que eu estou falando, mas nós vamos ter que desaprender a olhar só o diploma. E eu faço um desafio. Os grandes produtores da região não são agrônomos. Eu sou hoje um grande produtor, graças a Deus, mas graças a meu pai. E você pode olhar. A maioria dos grandes produtores não são agrônomos. Eu não estou, de maneira alguma, falando dos agrônomos. Claro. Mas é que muitas vezes eu cresci no meio do agro. Quando eu fiz a matéria de solos na faculdade, com todo o respeito ao meu professor que já tinha uma certa idade, cara, deu vontade de vender a fazenda, porque ele falou que não prestava os solos da Bahia na época. Cara, eu fiz colégio agrícola. Meu professor de solos do colégio agrícola falou que a Bahia nunca ia para frente. Os caras matam o sonho. E hoje o grande desafio não é se o solo funciona ou não funciona. É como fazer esse copo d'água aqui, o que eu quero? Cara, se eu quero ir para Marte, o foguete está dando ré. Entendeu? Todo mundo, a gente tem que perder. Cara, se eu tenho um sonho e eu sei que é possível, vamos correr atrás. Mas voltando para pessoas. Por que nós não pegamos pessoas que têm 2º grau ou 1º grau, conforme a vontade de estudar de cada um? Gente, uma pessoa que mexe com uma máquina de algodão que custa $1,5 milhão, cara, ele está conduzindo uma indústria. Nós temos que equalizar salário, nós temos que usar treinamento e nós temos que valorizar essa pessoa para ele ter orgulho e falar, cara, eu sou plantador de soja, eu sou colhedor de algodão, eu faço parte do time de pulverização do agro. Ele tem que sentar num bar ou num jogo de futebol e ter orgulho da profissão dele. Isso nós precisamos aprender a valorizar mais. E ter essa mania de rotular, que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não. Porque mais mulheres no campo também. Quem diz que uma mulher não pode pilotar? Não estou dizendo que é fácil, porque você tem que ver alojamento, tem que ver cantina, tem que ver banheiro. Não é fácil. Mas, gente, se a gente só quiser coisa fácil, vai ser todo mundo vai fazer. Então, a gente tem que pensar em desafios grandes, porque é assim que vai ser e pronto. Cara, excelente. Sensacional. Matheus, eu vou só dar uma recapitulada, que eu anotei uns 10 insights aqui que eu aprendi com o Paulo, mas tem uns 3, 4 que me marcou aqui. Eu vou repetir, como nós estamos chegando pro final do nosso bate-papo, mas ficou bem marcado aqui para mim que comprar bem é pagar bem. Acho que isso é importante para quem está nos ouvindo. O dinheiro passa na mão de várias pessoas. Então, quem são essas pessoas e como elas estão capacitadas? Acho que é uma reflexão bacana. O ganho financeiro é um mero indicador que seu negócio está em dia, mas ele não é tudo. Muito bom, Paulo. Não adianta a tecnologia ser boa, ela tem que ser funcional. Isso é outro aprendizado muito bacana. Se preparar para as tecnologias do presente e do futuro. Acho que o Paulo falou aqui que é muito bacana também. E eu preciso diversificar os profissionais dentro da fazenda de outras áreas. Eu acho que isso foi um insight bem bacana que o Paulo passou aqui para nós também. Não, muito bom. Aprendi demais também. E principalmente deixar só uma coisa, a paixão, né? A paixão pelo agro, a paixão por produzir fibras, alimentos. Eu acho que isso está enraizado em todo o produtor rural, mas mostrar isso na frente de uma câmera, no microfone, não é fácil também. Então, acredito que vai incentivar muita gente a entrar
esse negócio, né? Para essa área que é a locomotiva do Brasil e do mundo, né? Se a gente for ver, pode dar tudo errado, mas a agricultura é o pilar básico de qualquer coisa. Queria agradecer, Paulo, pela disponibilidade, por ter vindo. A gente sabe que não é fácil a agenda, não é fácil disponibilizar o tempo, então obrigado mesmo de coração por estar compartilhando um pouco da história do grupo, da sua história com a gente. Acredito que muita gente que está assistindo a gente vai agregar muito, né? Ô Paulo, agradecer seu tempo, disponibilidade novamente, e eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos escutando aí, o que você quiser falar para quem está nos ouvindo. O que eu gostaria que esse podcast saísse um pouquinho também do agro e fosse parar. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos nossos, a gente parar de rodar só a gente mesmo. Muita gente não sabe de onde vem alimento. Bacana. O que é um desafio para vocês. E parabenizar vocês por fornecer conhecimento para todo mundo que queira ter. E quem não correr atrás do conhecimento vai ficar para trás. E vocês estão fornecendo conhecimento de qualidade, muitas vezes até gratuito, de uma forma fácil e eficiente. Agora o resto cabe do esforço de todo mundo. Quem não correr atrás, aí a gente sabe que pode ser que fique para trás. Muito bacana. Então, Matheus, Paulo, depois desse dia, desse bate-papo aqui, né, dessas horas de aprendizado, sair daqui já com várias ideias muito bacana, a gente tem que pegar isso aqui e filtrar o que é bom para nós, o que cabe a cada um de nós no dia a dia, as nossas fazendas, as nossas empresas, e aí nós temos que colocar em prática. E aí, Paulinho, nós vamos olhar para aquela câmera ali, e aí eu vou falar 1, 2, 3 e nós vamos mandar um bora para a lida, que é para o produtor pegar essas informações para o empresário e colocar elas na prática. Com certeza. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Bora pra lida!